Bom pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser sobre o homem do pecado e o mistério da iniquidade de Tessalonicenses. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas aí uma pessoa me mandou, inclusive acho que foi o Ben-Hur que mandou aqui no privado, um vídeo de um outro preterista, onde ele tem uma visão diferente e eu achei um pouco mais coerente. Então eu acho justo trazer essa outra visão para vocês. Fiz uma outra pesquisa, dei uma analisada aqui em vários termos gregos, acho que tem mais a ver do que aquilo que eu falei. Então esse vídeo vai ser um pouco uma errata, tá? Vamos colocar um adendo sobre aquele vídeo que eu tinha feito. É voltado mais para cristãos esse vídeo, tá bom, pessoal? E é até bom até que eu já trouxe outras curiosidades aqui sobre Tessalonicenses. Por isso que esse vídeo eu vou deixar público. Não vai ser daqueles vídeos só para quem está pagando, até porque naqueles vídeos, por enquanto, eu ainda estou falando outras coisas de Daniel agora, tá bom? Então vamos lá. Em Tessalonicenses, do que Paulo estava falando lá? Paulo utiliza dois termos se referindo à vinda de Jesus, que é disso que ele está falando, por isso que gerou a confusão, o equívoco, porque é disso que ele está falando, da vinda de Jesus, que é como ele começa a segunda Tessalonicenses, no capítulo 2. Só que Paulo geralmente ele usava dois termos para falar da vinda de Jesus, parúsia, que é esse primeiro aqui, ou elte, que é esse segundo aqui. Então, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre vinda ou volta, os dois termos quer dizer vinda, tanto elte quanto parúsia. Mas qual é a diferença, E por que aqui em Tessalonicenses Paulo usa elte, que é o menos usual? Parúsia, que nem eu mostrei naquele vídeo, significa estar presente, ou seja, estar presente na comunidade. Que nem quando Jesus falou assim, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Então, isso é parúsia, é quando a presença do Senhor é presente, onde as pessoas estão reunidas em nome dele, tá bom? Enquanto que o termo elte significa literalmente apenas uma vinda, que é mais usado em julgamento, ou seja, vir nas nuvens, essas coisas, vir trazendo julgamento. Então aí o termo elte, porque não quer dizer que Jesus ia vir se fazer presente, como está no meio das pessoas, quer dizer que ele ia vir só com propósito, ou seja, julgar aquela geração. Então Paulo usa os dois termos, e aqui em Tessalonicense ele usa o termo elte, porque ali nesse contexto ele não está falando da parúsia de Jesus, mas do elte, ou seja, da vinda dele em julgamento, ok? Paulo também menciona uma reunião. A reunião ali de Paulo, olha que curioso. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O termo aqui, episonagogue, aqui em grego, esse aqui, ele só aparece aqui em Hebreus, que significa congregação, assembleia, ou seja, se reunir com alguém. Okay, não deixando para trás vossa... Aqui eu coloquei duas vezes, perdão pessoal, estou ficando caduco já. O autor de Hebreus entende que as coisas terrestres, que ele diz na sua epístola, eram sombra das coisas celestes. Ele fala que o templo que havia em Jerusalém era uma sombra de um templo que havia lá no céu, e assim por diante. O culto terrestre era uma sombra do culto celeste. Essa é a mentalidade do autor de Hebreus. Só fazer um parênteses aqui, lembrando que o autor de Hebreus ele é da mesma corrente de pensamento de Paulo, tá? Aquelas correntes de pensamentos que eu já mostrei aqui. Tanto que alguns acreditavam até que Hebreus fosse da mesma autoria de Paulo, porque tem pontos semelhantes. E na terra, era comum, aqui na terra onde a gente vive, só que no Israel antigo, era comum o líder do povo, ou os líderes, tocar um shofar, que é uma trombeta, que nem aqui na imagem, para reunir o povo, quer para uma congregação, quer para comunicar algo, quer que seja para uma batalha. Então era comum na Israel antiga, eles tocassem um shofar, que é um chifre, uma trombeta para reunir o povo. E como o autor de Hebreus fala que as coisas terrestres eram sombra das coisas celestes, ou seja, do que havia no céu, então no entendimento de Hebreus e Paulo, que são da mesma corrente de pensamento, é a mesma coisa. Cristo era o líder nesse caso, era a cabeça da igreja, como Paulo disse em outras epístolas. Então Jesus tocaria as trombetas, você pode ver que trombetas é presente em Mateus 24, em Tessalonicenses, no Apocalipse, as trombetas para reunião, para reunir os seus escolhidos no céu. Inclusive isso aqui também tem em Mateus 24, 31, tá? Que Jesus falou que ia reunir os seus escolhidos no céu. Ou seja, o mesmo culto que acontecia na terra, dentro de Tessalonicenses, Paulo dá a entender que haveria algo parecido, mas no céu, onde os escolhidos do Senhor se reuniriam com ele no céu. Tanto que eu já mencionei aqui no vídeo sobre arrebatamento, que o arrebatamento que Paulo fala é para o céu, onde eles vão encontrar o Senhor nos ares, tá bom? Então no contexto, Paulo está falando sobre a reunião dos escolhidos, é disso que ele está falando, com Jesus na sua vinda. Nessa vinda, não a vinda de estar sempre presente, mas na vinda em juízo. Mas antes deveria ser revelado o ministério da iniquidade. Esse aqui foi o meu equívoco daquele vídeo, tá? O homem da perdição. Então antes deveria ser revelado o homem da perdição, ou seja, o mistério da iniquidade, que são esses versículos aqui, tá?
Então ele fala: não vos movais facilmente, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Quer dizer que ainda não estava perto, faltava algo acontecer. Ninguém de maneira alguma vos engane ou vos perturbe, porque não será assim sem que antes do dia do Senhor, viesse a apostasia. O que é apostasia? É abandonar algo, quer político ou religiosamente, tá? É sair fora. E se manifeste o homem do pecado, filho da oposição, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, tá bom? O homem do pecado ali é Nero, inclusive segundo o entendimento de Orígenes e Agostinho, que nem Orígenes falou aqui, ó. Paulo descreve o homem do pecado com certa reserva. Está no livro de Orígenes contra Celso, mas citado para Agostinho. Por temor de ocorrer em acusação de calúnia, por ter falado mal contra o imperador romano. Eu já mencionei aqui no canal, né, que a literatura apocalíptica você tem que usar às vezes de coisas ocultas, que só o leitor vai entender, porque você está escrevendo para uma comunidade perseguida, oprimida. Então você não pode ser explícito. Então, no entendimento dos pais da igreja, que é o mais claro aqui o contexto, Paulo estava usando de uma linguagem mais oculta, né, simbólica, porque ele sabia que aquela comunidade oprimida de Tessalônica iria entender. Então ele não poderia ser claro, porque Paulo era um cidadão romano. Então Paulo tinha que ser zeloso e misterioso, porque se ele fosse falar literalmente dos imperadores romanos, ele poderia ser acusado de calúnia por ter falado mal contra o imperador. É o mesmo estilo, por exemplo, que José usou quando ele falou que Daniel estava falando de Roma. Você pode ver em Antiguidades 10:4. Ou seja, você tem que camuflar algumas coisas das autoridades da época. E na época que Paulo escreve essa epístola, Cláudio era o governador de Roma e havia expulsado os judeus de Roma. Isso você pode ver lá em Suetônio. Eu vou mostrar aqui a referência. Logo, era um ambiente tenso, porque começava a perseguição aos cristãos e às comunidades religiosas. Mas Paulo aplica o termo mistério da iniquidade no particípio presente, ou seja, estava presente naquela época. Aqui, ó, eu coloquei em destaque aqui para vocês verem. Essa primeira letrinha aqui é mistérios em grego. Aqui é et, que é um particípio presente, quer dizer, está presente agora, o mistério já está presente. E aqui última anomia, ó, iniquidade, a transgressão da lei. Então quer dizer que já estava presente na época dele. Então Paulo provavelmente estava se referindo à conspiração de Agripa, a mãe de Nero, que envenenou Cláudio, que era quem estava governando na época, para que Nero subisse ao poder, depois de Calígula, claro. Paulo diz que o homem da iniquidade já havia se revelado. Apocalipse é uma revelação, então Paulo estava dizendo que já tinha sido revelado para ele quem que era o homem da iniquidade que queria perseguir os cristãos. Ah, Ronaldo, mas você falou que não teve perseguição aos cristãos. Só para deixar claro aqui, tá? Haviam perseguições àqueles grupos que eu já mencionei dos essênios, eu já fiz um vídeo sobre isso. Inclusive naqueles vídeos lá que eu falei, fiz só para quem está contribuindo, eu mostrei, né, as perseguições que haviam aquelas comunidades do deserto. Inclusive Paulo fazia parte dessas perseguições. Eu fiz 2 vídeos chamados Quem era o Jesus de Paulo, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo, senão vai ficar uma enrolação danada. Mas enfim, havia essas perseguições e é disso que Paulo está falando e escrevendo para essa comunidade perseguida. E Paulo diz que já foi revelado para ele quem que era esse homem da iniquidade, e logo os cristãos não poderiam mais ter a proteção do Estado romano. Porque durante o reinado de Cláudio tinha uma lei em Roma chamada Religio Licito, que era uma lei que permitia liberdade de culto. Mas com Nero isso já seria retirado, porque Nero iria começar a fazer uma perseguição mais intensa. Tanto que aqui menciona também no livro de Atos, independente também da historicidade de Atos, o autor de Atos faz uso de uma referência, dizendo que Cláudio tinha mandado perseguir os judeus de Roma. Tá? E mesmo com essa liberdade de culto, Cláudio tinha expulsado sim os judeus de Roma. Você pode ver na obra de Suetônio, Cláudio 24:5. Tanto que Filo de Alexandria foi lá em Roma defender os judeus de Roma, isso está registrado na história, e por Filo também. E Paulo sabia que se Cláudio já tinha expulsado os judeus de Roma, porque foram instigados por um tal de Crestos, que nem eu já mostrei aqui uma vez, na obra de Suetônio, ele fala: os judeus foram expulsos e instigados por Cresto. Então Paulo sabia que logo iria começar uma perseguição, ou seja, iria aumentar. Tanto que Paulo utiliza o termo deter, que em grego é kateco. Só que kateco na versão latina é claudere, e claudere é um jogo de palavras com Cláudio. Ou seja, em vez de ele usar um outro termo mais vulgar, popular, ele pode ter usado esse termo específico justamente para fazer um jogo de palavras, para dizer, olha, o que o detém, ou seja, o homem da iniquidade, Nero, é o claudere, ou seja, Cláudio detém Nero. Deixa eu até escrever aqui para ficar mais claro, ó. Claudere detém Nero, ou seja, Cláudio detém Nero, porque Nero ainda não tinha subido ao poder. Só depois que a mãe de Nero envenena Cláudio, aí
depois de Calígula ter um breve governo, aí que Nero sobe ao poder. Então o reinado de Cláudio detinha o homem da perdição. Nero não tinha poder ainda para fazer as perseguições públicas, porque Cláudio, apesar de ter expulso os judeus de Roma, ter expulsado os judeus de Roma, ainda tinha aquela lei que dava liberdade de culto. Então os cristãos eram vistos só como uma seita, esses cristões, sei lá, que ainda podiam praticar o seu culto. Mas com Nero isso iria ficar pior, enquanto Cláudio fosse imperador. E a perseguição de Nero começa no ano 64. Aqui eu vou finalizar o vídeo só dando uma leitura aqui de um artigo muito bom, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que fala tudo sobre esse homem da iniquidade, a perseguição romana. É porque, que nem eu falei para vocês, pessoal, às vezes eu recebo tanto privado que não dá tempo de eu fazer o esboço e escrever tudo. Então, como já tem algumas mensagens ali que eu preciso responder de algumas pessoas, eu vou só dar uma lida aqui rapidinho. Eu tirei só um print, tá? Porque também não tinha como copiar. Aí vocês desculpem, tá? Eu vou tive que fazer assim para finalizar o vídeo, senão ia demorar muito e eu tenho outras coisas ainda para fazer. Ó, Nero, a petulância, a libertinagem, o luxo, a avareza, a crueldade foram vícios que se entregou a princípio gradualmente às ocultas, como desvios da juventude, quer dizer que Nero era um devasso. Mesmo então, ninguém mais duvidava de que esses vícios não eram fruto da idade, mas da natureza dele, segundo Suetônio. Pouco a pouco, porém, com o crescer dos vícios, Nero abandonou as brincadeiras e os mistérios, e, sem a preocupação de dissimular, deu livre cursos aos mais incríveis excessos. Daí em diante, matou sem escolha nem medida, sob qualquer pretexto que quisesse, ou seja, Nero era um assassino. Outros assassinatos aconteceriam, mas os tutores do imperadores, ou seja, ele tinha pessoas que tutoriavam ele, Sexto Afrânio Burros e Lúcio Aneu Sêneca, o impediram. Eles colaboraram, perdão, que eu estou com óculos novo agora também, essas letrinhas miúdas é ruim para mim, em controlar a adolescência perigosa do imperador, que Nero matava e estava pouco se lixando. Ele dizia: e daí? Eu faço o quê? Toma cloroquina, tá ok? A política deles era dirigir seus desvios das virtudes em canais licenciados de indulgência. Quem não gostou da brincadeirinha pode sair do canal, tá, pessoal? Eu não tenho empatia nenhuma por um líder que não tem empatia pela morte alheia, como Nero, tá? O imperador romano, de acordo com Paulo, ou seja, Nero, se exalta acima de todo que se chama a Deus, ou é objeto da adoração, é ali em Tessalonicenses. Uma advertência da maldade potencial da adoração imperial, ou seja, o culto imperial romano, que eu já mostrei 500 vezes aqui no canal, tinha sido exibida publicamente uns poucos anos antes, quando o imperador Calígula, ou seja, antes de Nero, tentou colocar a sua imagem no templo de Jerusalém. Inclusive por causa desse ato de Calígula, de colocar sua imagem, que inclusive é idêntico ao ato de Antíoco Epífane, que também mandou colocar um busto seu no templo de Jerusalém. É por causa disso, pessoal, só uma pausa aqui, que Flávio Josefo entendia que aquela profecia de Daniel era polissêmica, que ela se cumpria tanto em Antíoco Epífanes quanto nos imperadores romanos, porque no período romano nós temos alguns acontecimentos parecidos com o período grego de Antíoco Epífanes, tá bom? Aí a frase que Paulo usa aqui, que os evangélicos usam tanto, né, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, é interessante, né, que quando hoste, ou seja, de sorte que é seguido por um infinitivo, ou seja, não tem um tempo verbal preciso, é infinitivo, katsai, que é assentar-se, ele indica um propósito, então não é literalmente se sentar num templo. Então essa frase aqui, ó, de Paulo, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho para vocês, ó, que se assentará como Deus, aqui não quer dizer que a pessoa vai se sentar num trono como um rei, como os evangélicos pensam. Ah, vai haver os judeus vão fazer um terceiro templo amadinho e o anticristo vai se sentar no templo. Não, aqui essa frase aqui no infinitivo, no grego, ela indica mais uma intenção do que uma frase literal, tá ok? Ela indica ela indica um propósito tensionado e não necessariamente consumado. Não quer dizer que o anticristo ia fazer isso, ou Nero, lá o homem da perdição, quer dizer que ele ia ter a intenção. Era a intenção de Calígula assentar-se no templo de Deus em Jerusalém. Inclusive, só uma pausa aqui, essa intenção foi transmitida a Nero, tá, pessoal? Nero também quis sentar no templo, teve a resistência dos judeus, aí Nero manda Vespasiano destruir Jerusalém, tá? Era o desejo do imperador mostrar-se que ele era Deus, porque os imperadores romanos eram deuses, eram divo, que era bem comum na época. De fato, ó, Filo de Alexandria nos diz que tão grande era o capricho de Calígula, Gaio, em sua conduta para com todos, especialmente para com os judeus. Esses ele odiava tão amargamente, né, os judeus, que se apropriou dos seus lugares de adoração em outras cidades. Começou com Alexandria, encheu-as com imagens e estátuas de si mesmo. Então, aqueles lugares onde os judeus da diáspora tinham seus cultos,
Inclusive os judeus da diáspora eram para quem Paulo estava destinando sua epístola. Alexandria, Roma, Babilônia. Calígula ia lá e mandava tirar aquelas objetos de adorações dos judeus e mandava colocar busto seu, para obrigar todos os judeus da diáspora e todo mundo a adorar o imperador como um deus, como um divo. Isso foi por todos os intentos e propósitos realizados pelo futuro imperador Tito, que concluiu a devastação de Jerusalém começada por Nero. Então Nero manda Vespasiano destruir Jerusalém, Vespasiano interrompe a destruição que ele é proclamado imperador no meio da guerra, e Tito vai lá e conclui tudo isso e destrói o templo de Jerusalém. Vocês viram que é uma sequência? Isso vai terminar lá com Adriano, que manda fazer um templo para Zeus no lugar do antigo templo. Mas começa lá com Cláudio, passa por Calígula, de Calígula passa para Nero, de Nero passa para Vespasiano, de Vespasiano passa para Tito, e vai terminar lá em Adriano. Parece até um espírito, né, pessoal? Parece um demônio que vai passando de imperador para imperador. Depois passou para Hitler. Não querendo ser místico, mas às vezes eu acho que esse dragão do Apocalipse, né, o espírito que odeia os judeus, parece um espírito de verdade, o espírito do antissemitismo, né, que vai passando de um para o outro. Nós temos que matar os judeus. Não querendo ser místico, mas às vezes dá essa impressão, tá bom? Tito invadiu de fato o templo no ano 70, já mostramos aqui várias vezes. E agora os romanos trouxeram os seus símbolos romanos para Jerusalém, para o templo, e colocaram em frente ao seu portão ao oriente, e ali ofereceram sacrifícios a ele. E ali fizeram Tito imperador, com grandes aclamações de alegria. Isso está na Guerra dos Judeus, de Joséfo 6:61. Por volta de setembro de 70 depois de Cristo, o próprio templo do qual Paulo falou em Tessalonicenses foi destruído para sempre. Então o homem da perdição, ele tentou se assentar no templo como um deus, colocando seu busto lá. Foi o que Calígula fez. Depois Nero queria fazer o mesmo, teve a mesma intenção, e no final o templo acabou sendo destruído, tá bom? De fato, ele faz paralelo a Mateus 24:15 e funciona como a abominação da desolação de Paulo. A profecia lá de Daniel, que até José entendia que teria um duplo cumprimento, tá? Que deveria ocorrer naquela geração. Não somente isso, mas em Nero a linha imperial finalmente se opõe, né? Ou seja, depois que Cláudio é deposto, é aquilo que detinha o homem da iniquidade, aí Nero finalmente a linha de Nero, né, a dinastia de Nero, que começa com Calígula, começa a se opor aos judeus e ao templo de Jerusalém e aos cultos judaicos fortemente. Aí por isso que Paulo fala que se oporá a tudo que se chama Deus ou tudo que se presta culto, que é adorado. Tá bom? E também começa a perseguição ao Cristo. Mas aqui a perseguição, eu não vou entrar nesse detalhe. Cara, vocês teriam que ver aquele vídeo lá que eu já mostrei, que era o vídeo só para quem está pagando. Cara, vocês vão entender essa perseguição aos cristãos aqui, tá bom? Então, para finalizar aqui o vídeo, a epístola termina com uma mensagem de esperança aos Tessalonicenses, de que o Senhor em breve esmagará o iníquo, o homem da perdição, ou seja, o triunfo da igreja e de Cristo. É disso então que Paulo está falando, sobre o homem do pecado e o mistério da iniquidade. Tá bom, pessoal? Paz a todos.